que eu procuro fazer a palavra em 30 minutos. Irmãos, nós estamos falando aí de entusiasmo, e a palavra entusiasmo não tem a ver com sair gritando, motivado. Entusiasmo é uma palavra grega que significa Deus dentro. Eu falei no culto da terça-feira, e outro dia eu ministro para vocês a respeito disso. Eu falei sobre disposição. E disposição é uma palavra em hebraico que significa espírito nobre. E hoje eu ia falar sobre a vida de José, mas eu ia ministrar, o pastor entrou na sala e falou de Lodebar. Eu trouxe essa palavra ontem sobre Lodebar, eu não queria repetir ela hoje, mas quando ele falou, o Espírito testificou, e eu quero falar exatamente hoje sobre Lodebar, sobre Mefibosete, sobre uma família real, uma família nobre, Saul, Jonatas, Mefibosete. Meu irmão, quem é filho de rei, é príncipe, é princesa. Embora nós venhamos de uma herança adâmica de pecado, e destituído do pecado, aliás, devido ao pecado nós fomos destituídos da glória de Deus, mas através de um príncipe, de um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, que morreu na cruz, Ele nos dá isso de volta. E por isso que eu quero que você grave isso para o mês de março. E o mês de março é o mês do alcance, e é o segundo culto que nós estamos ministrando no mês de março. E eu quero que você guarde, que você grave, que você marque em algum lugar a palavra que vai ser liberada. E a palavra do mês de março é: o que Ele tem, eu tenho. Pastor, eu estou passando uma situação difícil. O que Ele tem, eu tenho. E aí você vai pegar a história desse menino Mefibosete, uma família real. Calma aí, era um menino que era para ser o rei, era para ser o príncipe. E eu vou ler a história, mas eu quero resumir para você ter um entendimento. Porque muitas vezes, meu irmão, eu ministrei que Lodebar, e é mesmo, o significado é a terra do esquecimento, é a terra que não tem vida, é a terra que nada gera. Mas eu não quero dar um significado diferente para Lodebar, porque Lodebar foi a cidade escolhida para Deus proteger pela misericórdia a vida de Mefibosete. Porque se ele não tivesse em Lodebar, e ele tivesse permanecido em Jerusalém, talvez a história dele hoje não seria contada. Pois bem, Saul era o rei, e você sabe que foi o primeiro rei, não porque Deus queria, mas porque o povo pedia. E ele, no início do ministério dele, do reinado dele, foi uma pessoa que agradou a Deus, mas durante, meu irmão, as coisas vão acontecendo, vai crescendo, e a glória de Deus se foi da vida dele. Em uma batalha, não é que as pessoas mataram ele, mas por vergonha, ele pega a espada e ele mesmo tira a própria vida. E aí quem iria assumir era um outro rei. E ao assumir um outro rei de uma terra inimiga, precisa matar os sucessores. Eu não sei se você está vendo a guerra no Irã, mas o ministro que mandava lá foi morto. E o Trump já deu a notícia: quem assumir nós vamos matar. Por quê? É o sucessor. O problema não é a multidão, o problema é a liderança. E aí Saul morreu. O que fizeram com os filhos de Saul? Mataram. E o neto de Saul, iria acontecer com ele o quê? Morrer também. Por quê? Porque era da mesma linhagem, não poderia deixar ninguém em pé, ninguém vivo. A sua ama pega ele e vai o conduzir na hora de correr, porque o inimigo estava vindo, ela escorrega, o menino cai e ele fica coxo. Nesse instante, coxo. Se ele ficasse em Jerusalém, a história dele hoje não seria contada. E ela, pelo desespero, sai correndo e vai, meu irmão, parar em Lodebar. Em Lodebar, ele fica na casa de Maquir. E aí o enredo da história você conhece: a terra do esquecimento, a terra que nada gera. Como é que esse homem iria ser abençoado? Calma aí, pastor, ele era neto de rei, filho de príncipe, ele também teria algo nobre. Mas o que ele tem, eu também tenho. Talvez você está passando por um ambiente bem desfavorável, você está passando por um momento muito difícil, mas guarde essa palavra: o que ele tem, eu tenho.
Sabe qual é a facilidade que nós temos? É de reclamar dos lugares a qual Deus nos colocou. Sabe qual foi a maior qualidade de Mefibosete? Não diz em nenhum momento que ele reclamou do lugar que ele estava. Levanta suas mãos assim, ó, e diga: não reclame do lugar que você está. Pastor, mas eu estou aqui porque Deus permitiu e você está aprendendo algo naquele lugar. Pastor, mas eu estou nesse ambiente. Meu irmão, não é a terra do esquecimento não, é a terra da preparação e do cuidado de Deus. Coloca para mim, por gentileza, 2 Samuel capítulo 9. Eu vou ler o versículo 1 e a seguir. Presta atenção em alguns detalhes que passam despercebido por nós, mas gera-se uma grande riqueza. Olha o que diz: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade? Meu irmão, Davi acordou disposto a abençoar alguém. Eu não sei se você já teve essa experiência, se acorda animado e fala: hoje eu vou abençoar alguém. Eu já tive experiência de pagar café e não falar para a pessoa que eu paguei. Na nossa última conferência que teve das mulheres, não dos casais, em Campos do Jordão, eu vi uma senhora entrando numa loja com um avental, e eu vi nitidamente que ela estava trabalhando, escolhendo a roupinha dela ali, e não sabia o que comprar ou deixar de comprar. Eu cheguei para a dona da loja, a funcionária da loja, e falei: o que aquela senhora comprar, pode colocar no meu nome. Você vai falar assim: ó, Deus pagou a sua conta, e eu vou pagar tudo o que ela pegar. Para a glória de Deus, ela só pegou uma camisinha lá, uma blusinha, graças a Deus. Eu estou brincando. Ela pegou, mas eu vi que na hora que ela foi pagar a conta, a mulher falou assim: Deus pagou sua conta. Aquela mulher chorava, as funcionárias ficaram, e eu lá do lado de fora, só olhando assim, e eu não me mostrei, não falei para ela que eu paguei, só ela falou: Deus mandou pagar a sua conta. É uma satisfação, é uma alegria você poder abençoar alguém, e você não aparecer, mas você ali ter um curioso, e ver a reação da pessoa, é maravilhoso. Se você nunca teve essa experiência, um dia ora, vai numa padaria, ou vai no mercado, vê uma pessoa fazendo a compra, e chega: ó, a conta Deus está pagando, está aqui, ó. Qual o seu nome? Tchau, Deus pagou sua conta, e vai embora. Você vai ver o que vai acontecer. O mundo está gritando por esse socorro. Pastor, o que tem a ver isso com a vida de Davi? Ele acordou um dia e disse: hoje eu quero agir com bondade. Tem alguém da linhagem de Saul, por causa da minha amizade com Jonatas. Olha o que diz, vai continuando. Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para se apresentasse a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo. Ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Guarda isso, a bondade de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus. Quem aqui quer o favor de Deus, o milagre de Deus, a promessa de Deus? Você vai receber hoje uma chave que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu: onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir. Olha o cuidado de Deus. Ele estava na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu. Na cabeça de Mefibosete: matou meu avô? Matou meu pai? Eu sou da linhagem real? Eu vou? Não vou ser abençoado, eu vou? Eu sou teu servo. Versículo 7. Não tenha medo. Davi já discerniu. Não tenha medo. Ele sabia da lei, sabia como funcionava. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. O que é dele é meu, o que ele tem eu tenho.
Mas e o ambiente desfavorável? E o ambiente do esquecimento? O que é dele é meu, o que ele tem, eu tenho. Versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha a situação como ele se encontrava. Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul o seu senhor. Devolvi ao neto de Saul o seu senhor tudo o que pertencia a ele e à família dele. Meu irmão, tem dia que Deus está disposto a entrar na sua história e fazer uma grande intervenção. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está disposto a intervir na sua história. Você não é um esquecido, você é um escolhido do Senhor Jesus. Coloca para mim Romanos 3, versículo 23. Olha o que diz: pois todos pecaram. Alguém aqui nunca pecou? Pecamos ou não pecamos? E estão destituídos da glória de Deus. Fui esquecido, abandonado, já era a minha vida, mas Jesus, o príncipe, o primogênito, morreu por mim e por você. E sabe de uma coisa? Um dia você vai trocar a sua cruz por uma, porque o que é dele é meu, o que ele tem eu tenho. Pastor, porque eu não estou vivendo o melhor da minha vida? Calma, existe a partida de largada e a partida de chegada. Eu não sei o ambiente, talvez você está num processo, mas se você se manter firme na presença do Senhor e não reclamar, o que é dele é seu. Pastor, mas se eu te contar a minha história, e se você contar a sua história, Vinícius, Ângela, Simone, Paulo, se você contar a sua história, Ari, Dai, se contar a sua história, Balico, todo mundo aqui tem uma história. Mas se eu te falar uma coisa, Mefibosete, e se eu te falar que aquilo que você passou vai contribuir para o seu crescimento? Tudo que você passou, abandono, fechar as portas, te traíram, te abandonaram, talvez tudo isso Deus vai usar para o seu crescimento. Mefibosete não teve erro. Mefibosete, meu irmão, não caiu sozinho. Ele estava sendo protegido pela sua ama e caiu. Quantas vezes a gente ministra: olha, cuidado, as pessoas estão do lado do seu lado, pode fazer você cair. É normal a gente ministrar sobre isso quando fala de Mefibosete. Mas é difícil de falar de Lodebar, a parte boa de Lodebar, porque quando ele para lá em Lodebar, ele não fica na rua, ele fica na casa de Maquir. Você sabe que isso me revela? Que primeiro você precisa entender o poder da misericórdia. A misericórdia, ela vem antes do favor de Deus. Mas sabe o que acontece? A gente não agradece pela misericórdia. A gente se pega sempre reclamando. Como é que está a sua vida? Está difícil, está complicado. Mas Deus te dá livramento todos os dias, mas você não se lembra da misericórdia. Lembra Romanos 3, que Paulo disse? Todos estavam destituídos da glória de Deus. E a minha pergunta é: quem é que pode dar uma glória a Deus bem alto? Pela misericórdia. Alguém aqui, com todo respeito, não fez pelo menos hoje uma refeição? E pela misericórdia, hoje é tão comum que a gente não agradece. Pastor, estou passando por um problema com meu filho. Problema, irmão, é um filho aleijado, é um filho preso, é um filho na droga. Ah, meu filho está rebelde. Irmão, faz parte, você era mais do que ele, mas pela misericórdia nós não agradecemos. Às vezes você fala assim: meu filho está falando demais, cala a boca, menino. Quantas pessoas você atende que o pai queria que ele só falasse uma palavra?
como meu irmão e a Bela diz, eu queria só ouvir a palavra Pai do Benício, como vocês conhecem. E nós não agradecemos pela misericórdia do Senhor. Pastor, mas você não sabe da minha vida, não sabe da minha história. Eu sei que Deus, Ele te sustenta e Ele manda recursos necessários para te socorrer diariamente, mas você não se lembra de agradecer pela misericórdia. Mas tadinho, Mefibosete quebrou a perna, ficou coxo, e se não tivesse uma mulher, uma ama para o socorrer, onde ele estaria hoje? E se não tivesse uma casa de Maquir, que ninguém fala sobre Maquir, que o atendeu? Irmãos, quem aqui atenderia hoje, de graça, uma pessoa aleijada, coxa? Uma criança atípica? Pergunta para os pais atípicos, qual é a maior preocupação deles? É morrer. A criança? Não, o pai e a mãe. Por quê? Ninguém vai cuidar da criança. É ou não é? Você foi lá no Lenda? Eu quero levar os jovens e o louvor aqui no Lenda. Você vai ver senhores de 50, 60 anos de idade, que estão no mesmo lugar há 40 anos. 40 anos sendo assistido porque os pais não aguentaram e abandonaram. Não é dias, anos. Eu fui com a Damares entregar um monte de presente, que a gente tem esse costume, inclusive algumas pessoas da igreja abençoou. E eu vi uma jovem lá de 25 anos, que a família abandonou. Renato, você não tem noção, quando a gente chegou lá, ela está com uma roupinha branca num plástico, passando a mão assim, falando para a Damares, essa é a minha roupinha do ano novo. A roupa estava amarelada, usada, mas a alegria dela dizendo, essa é a minha roupinha, tia, vai ficar bom assim, ó. E sabe o que ela falou? Minha irmã que me deu. Ela fantasiou algo na mente dela. E hoje, pela misericórdia, a gente não consegue agradecer nem pelo café que a gente toma, pela cama que a gente tem, pela igreja que a gente frequenta, pelo Deus que nós servimos, porque nós queremos só o favor, mas esquecemos da misericórdia. Pastor, eu era para estar em Jerusalém, na bênção, irmão, entenda comigo o contexto. Se ele ficasse em Jerusalém, ele iria morrer. Mas em Lodebar, o favor de Deus o alcançou. Quando primeiro ele entendeu o poder da misericórdia. Tem lugar que parece que é o fim, mas é o lugar da proteção de Deus. Ele saiu do lugar dele e foi até Davi. Davi representa Deus, rei, Deus, tipologia, rei, Deus. Davi perguntou, hoje eu estou afinzão, nesse mês de março, estou contextualizando, a trazer uma bondade para alguém aqui hoje. Pastor, eu nem pedi. Meu irmão, você não precisa pedir, Ele vai mandar te chamar, Ele vai mandar te encontrar, alguém vai falar de você, alguém vai colocar o seu nome numa mesa, você vai ser lembrado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe exatamente qual é o seu endereço. Manda chamar Ele, mas manda chamar Ele. E nós nos pegamos reclamando. Quem esse ano não reclamou porque a comida não estava muito boa? Salgou demais? Ou faltou? O Vitão faz uma feijoada maravilhosa. A gente estava em Olímpia, eu acho que ele derrubou 1 quilo de sal. Mas ali é a resenha nossa. Eu comi toda a comida. Eu falei, meu Deus do céu, Vitão, nunca comi uma feijoada tão salgada em todo Israel. Porque a resenha é nossa. Mas nós temos uma propensão em reclamar, em murmurar. Você vai ser servido num restaurante, se a comida veio meio morna, coloca mais aqui para mim, tá frio. Mas é meu direito de consumidor, eu também faço isso, irmãos. Pela misericórdia, Deus me perdoa. Mas a gente reclama de tudo. Agora escute isso. Reclamação e murmuração é exaltação para o diabo. Sempre que você se vê reclamando, murmurando,
você exalta o inimigo. Murmurar é você ir contra a vontade de Deus. Reclamar, você ir contra a vontade de Deus. Se Ele está te mantendo em Lodebar, fique lá. Não é para você permanecer lá, mas é até o tempo do Senhor, que a misericórdia do Senhor vier, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Sabe por quê? Porque a reclamação, a murmuração paralisa o poder de Deus na sua vida. Pastor, me prova isso. Um povo sai do Egito, comida, meu irmão, cai do céu, a água sai da rocha, a roupa cresce no corpo, o povo atravessa o deserto. Quantos tempos, meu irmão, quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Por quê? Reclamação, murmuração faz você morrer no deserto. Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, ficou quanto tempo lá? 40 dias ou 40 anos? Não vou reclamar, vou murmurar, minha vida é assim, tá bom, vai paralisar o agir de Deus. Agora eu vou agradecer, eu vou obedecer, eu vou passar, a misericórdia vai me alcançar. Transforma essa pedra em pães. Não, nem só de pão viverá. Vai passar. Não vou reclamar. Vou te levar no alto aqui, um monte mais alto. Olha isso, é só se dobrar a mim. Ei, não, eu não quero ter um minuto com o diabo, não. Eu quero ter uma vida com Deus, porque eu decidi não reclamar do lugar a qual Deus me colocou, e até o período que Ele mandar eu ficar lá, eu vou ficar, eu vou aprender, eu vou entender a misericórdia. Pastor, porque eu não saí desse cenário ainda? Porque talvez você não entendeu a misericórdia. A misericórdia que te sustenta todo dia, ela vem antes do favor de Deus. Mas o que Ele tem, o que Ele tem, nós precisamos entender esse contexto, porque quem tem problema de trabalhar com pouco, somos nós. Jesus não tem problema em trabalhar com pouco. O que você tem? 5 pães, 2 peixinhos, ótimo, vou levantar, vou dar graças, e vai alimentar uma multidão. Viúva, você vai alimentar Elias, meu profeta. Ei, tu tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, é o que você tem. Mas eu vou morrer. Reclamação e murmuração faz você paralisar. Agora o que ela fez? Pela misericórdia, deu o primeiro pedaço para o homem de Deus, até que voltasse a chover. Nunca faltou farinha e nem azeite. 2 Reis, capítulo 4, vai dizer: a mulher dos 2 servos, 2 filhos, que os servos foram buscar, ela vai procurar o homem de Deus, Eliseu agora, e sabe o que ele fala para ela? Filha, o que é que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Aí depois ela diz: se não um pouquinho de azeite. Quem tem problema de trabalhar com pouco é você. Agora, eu não vou ter o que você tem, eu vou ter o que Ele tem. E quando ela obedece pela misericórdia, meu irmão, pagou todas as contas, e para o resto da sua vida viveu daquilo que sobrou. Diga: eu preciso ser antes de ter. Precisamos entender. E aí vai vir Ziba, Mefibosete, mas o texto diz que Davi ele acordou com uma bondade de Deus, favor de Deus, graça de Deus, e ele liberou uma palavra. Olha só, todo dia você vai comer à mesa comigo. Mas eu sou paralítico, eu não consigo. Você vai comer comigo à mesa. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente dá muito valor e muita atenção pela fase atual a qual nós estamos vivendo, e nós se esquecemos das promessas que Deus ele tem liberado para mim e para a sua vida. Se você puder, a condição física permitir, levanta as mãos e diga: Deus vai me tirar desse tempo difícil e vai me levar para um tempo da graça
da bênção e do favor de Deus. Favor de Deus. Balico, vem cá me ajudar. Fernandão, vem me ajudar. Da Paz e Vini, vem me ajudar. Deus vai tirar você do tempo difícil e vai te colocar na mesa certa. Porque o que Ele tem, eu tenho. Se prepare para sentar na mesa certa. Quando você reconhecer a misericórdia, a mesa certa já está pronta. Vou pegar um mais magrinho aqui, vem cá. Você é o Mefibosete, senta aí, ou fica meio que coxo aí. Isso. Vocês são servos do rei. É o seguinte, a partir de hoje, ele vai comer na minha mesa. Se virem, entendeu ou não? Fica lá perto dele, por favor. Davi acorda. Fala, hoje eu estou afim de comer um ovinho, um bolinho de milho da Mari. Estou afim de comer um omelete. Aí Davi acorda, está vindo para a mesa, senta na mesa. Mefibosete, no começo, só olha. Davi diz, ei, esqueceu do que eu te disse? Tirei você do lugar difícil, e agora todos os dias, você vai comer na minha mesa. Mas Mefibosete, ele se olhava como um cão morto, como um servo. Como é que ele ia se chegar nesse ambiente? Se preciso, Deus envia anjos ao teu respeito. Quem ganhou você para Jesus? Quem orou por você? Sua avó, sua mãe, sua mulher, seu filho. E talvez você até esqueceu, às vezes você fala assim, não, ele sabe que ele me ajudou, mas manda uma mensagem. Pela misericórdia, você fala assim, ó, pela misericórdia, você orou por mim, hoje eu estou na presença de Deus. Deus me colocou numa mesa diferente. Mefibosete nunca vai se esquecer do que Davi fez por ele. Mas vamos voltar. Davi está aqui comendo. Quando antes ele pegaram, está faltando alguém. Ele não olha para Mefibosete, ele olha para os servos e já sabe, né? Senta na mesa. Você não é um cão morto. Eu tirei você de um ambiente difícil. Lodebar não era o fim, era a proteção. E agora eu estou mudando a sua história. Ó, come assim com garfo, come assim com a colher. Eu estou ajustando, eu estou te moldando. Outro dia, ou na janta, Davi fala, vontade de comer um salmão. Davi agora está ali comendo. Agora não é Davi que olha mais para os servos. Mefibosete olha para os servos. E o servo já entende. Mefibosete tinha até celular, meu irmão. Antenado homem. Pastor, o que é isso? Se você crê, Deus ele tem o poder de tirar você de um tempo difícil e te colocar na mesa certa. Os servos na frente de Davi, eu duvido que eles iriam falar alguma coisa, mas nunca. E na resenha? Se você fosse servo, não combinei nada com vocês. Imagina, vocês nunca sentaram na mesa real. Vocês servos, já estão pensando aí, o Vinícius está pensando, quem olha para baixo está pensando, quem olha para cima está pensando também. O que você ia falar na resenha? Mano, esse cara aí, como é que pode? Sei lá, o que você falaria? Esse cara aí tá tirando, né, mano? Eu nunca sentei porque tá sentando agora. Folgado. Será que você está preparado para alguém falar para você assim, como é que pode ele estar naquele lugar? Como é que pode ele ter recebido isso? Como é que pode, de um dia para o outro, a história fazer desse jeito? Mas ele é manco, não tem, meu irmão, é uma sentença para o resto da vida, tem defeito, não é normal, não dá, meu irmão. Se preparem para as pessoas olharem para você, ou fazer resenha nas suas costas, dizer como é que pode, como é que foi. E se um dia te perguntarem, você vai dizer o seguinte: eu tenho.
o que Ele tem. Obrigado. Pode sentar. Não podia andar. Não podia fazer. Não tinha condições. Deus ama pessoas que estão desse jeito. Ô Pedro, pesquei a noite inteira, não tem condições, mestre. Mas lavei a rede, vai que não tem condições. Sabe que você lavou a rede, Pedro? Porque você entendeu a misericórdia. Você não vai abandonar a rede. Você não vai deixar a rede. Você está dizendo o seguinte: hoje eu não consegui, mas hoje à noite eu volto de novo. Isso é misericórdia. Minha vida não mudou hoje, mas amanhã eu estou no culto de novo. Não aconteceu, mas amanhã eu estou de novo. Quem se apega às condições ficam presas nela. Mas não podia, não era para ser, meu irmão. Coloca para mim Zacarias 4, versículo 6. Pastor, está Zacarias. Vai lá no Novo Testamento, Mateus. Volta Malaquias, Zacarias. Vai dizer o seguinte: então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Algumas traduções vão dizer: pela minha graça, diz o Senhor dos exércitos. Deus não está nem aí para a sua condição. Ele está de olho se você entendeu o que é misericórdia, porque a misericórdia, meu irmão, ela é o caminho, ela é a ponte para você alcançar o favor do rei, a misericórdia do rei. Tudo que você quer, Deus já colocou em você. Sacode alguém e diga assim: está querendo o quê, hein? O que você está querendo? Está querendo o quê? O primeiro homem relatado na Bíblia, que foi feito do pó, que ele disse: façamos. Por isso que entusiasmo é Deus dentro. Ele faz Adão, sopra o fôlego de vida em Adão, por isso que nós somos Deus dentro. O primeiro homem então relatado na Bíblia foi Adão. Adão, ele foi responsável para dar nome a tudo. Ele olhou e falou: isso vai ser uma árvore X, esse vai ser um animal, parece uma anta, vai ser anta, parece uma onça, vai ser onça. Ele foi o cara. Mas de repente Adão olhou, como a gente faz lá no encontro: a onça, a oncinha, o leão, a leoa, o urso, a ursolina. E Adão queria o que, gente? O que ele queria? Vocês estão com medo? Uma. Mas tudo que Deus ele tem já está dentro. E onde que estava Eva? E a costela estava onde? Em Adão. Tudo que você está pedindo, na verdade, está aí dentro. Quando você entrar pelo caminho chamado misericórdia, se prepare, porque Deus vai te surpreender. Pastor, eu vou embora desse culto que eu sou um cão morto. A mim não dá. Cuidado com a forma que você se define. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou escolhido do Senhor Jesus. Eu nasci para fazer a diferença nessa terra. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomarei como herança. Onde eu colocar as minhas mãos, aquele lugar será abençoado. Cuidado com a forma a qual você se define. Não reclame do lugar que você está. Entenda o que é misericórdia. A misericórdia não tem a ver com o que você tem agora.
Misericórdia tem a ver nas proteções, nos livramentos, nos cuidados, nos socorros. Quantos livramentos você acha que já teve? O cara ia te roubar. Quando ele viu você, ele guardou a arma, ele foi para outro lugar, ele ia puxar o gatilho. Na hora, não, falhou a arma. Que falhou a arma, meu irmão? Você vai ser besta. Pastor, na minha frente teve um acidente, pastor. Nossa, dei sorte. Sorte? Minha irmã venceu um câncer. A medicina, o hospital, beneficência portuguesa. O Enzo, nossa criança típica, que hoje era a mais esperta das crianças da igreja. O Enzo, onde eu tiver, eu faço só assim para ele, assim, ó. Sabe o que ele fala? Vai, Corinthians. Ele é tão ligeiro que o pai dele é palmeirense. Quando eu faço assim, ele fala assim, ó. Vai, Corinthians. Porque se ele vê o pai. E eu falei na terça-feira aqui, a Miriam, filha do Márcio, câncer, quando abriram estava grande. Nós estávamos na reunião, notícia que foi entubada, às pressas, aquela situação difícil. Nós oramos, clamamos, desentubou, e eu falei, Márcio, hoje eu vou no hospital ver sua filha, mas eu falei na igreja terça-feira, talvez ele nem sabe. Eu falei, eu não vou visitá-la no hospital, porque hoje ela vai receber, até quinta-feira ela vai receber alta. Eram umas 3, 4 horas da tarde, sem o Márcio saber, ele mandou uma mensagem, pastor, graças a Deus, a Miriam recebeu alta. Cuidado com a forma que você se define. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você dizer só isso para você, cuidado com a forma que você se define. E o que Ele tem, eu tenho. O que é dele é meu. Agradeça por todo o cenário desfavorável que você está passando, por toda a dificuldade, por toda a falta de respostas. A partir de hoje, mude. Obrigado, Deus. Eu não estava enxergando que essa situação era o Senhor me protegendo, Deus. Obrigado, Deus, que eu não estava enxergando na frente. Essa pessoa que o Senhor tirou do meu caminho, na verdade foi um grande livramento, Deus. Obrigado, Deus, porque aquele emprego lá ia me corromper, e o Senhor me tirou de lá, fechou aquela porta, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa situação da saúde, porque isso na verdade aproximou minha família como nunca antes. E eu, Pai, me perdoa porque eu fiquei mais preocupado com aquilo que eu não tinha do que com aquilo que estava nas minhas mãos. E eu volto à história de Sangar, que nós ministramos em Juízes 3:31. Ele tinha só uma aguilhada, e com uma aguilhada ele mata 600 homens. Pastor, por que ele matou? Eu entendi isso depois que eu li essa passagem. Porque ele tinha cuidado com aquilo que ele se definia. Quando veio o inimigo, ele falou, eu sei quem eu sou, quem eu sirvo, e também eu serei um libertador de Israel. Quem tem dificuldade de trabalhar com pouco somos nós. Pastor, eu tenho a última fé. Pastor, para mim era meu último culto. Pastor, eu disse que é da última chance. Se for em Deus, se você entrar pelo alicerce, pela estrada chamada misericórdia, na próxima esquina, o favor, na outra esquina, a graça, depois tem uma avenida chamada promessa, depois vai ter até um bloqueio chamado milagre.
pronto para você receber. Igual eu falei ontem, tem palavra que você fica assim, né? Meu Deus. Tenho tudo para agradecer e eu só apronto. Aí eu volto lá em Romanos de novo. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o seu Deus é tão nobre que mandou o seu filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, não seja destituído, mas tenha a vida eterna. Sabe por que nós vamos ter a salvação? Pelas obras? Pela graça, pela misericórdia. Talvez você nunca foi ministrado sobre a misericórdia como você foi hoje. Só entenda a misericórdia. A graça, o favor, isso é bônus. Isso vem. Fica de pé. É gostoso ministrar quando vem aquele silêncio de meu Deus do céu. E eu ministrei essa palavra ontem e foi do mesmo jeito. O público de ontem. E eu ia ministrar hoje sobre José. Quando o pastor falou de Lodebar, na hora eu falei, é isso mesmo. Eu acho que alguém está precisando ouvir essa palavra. Valorizar a misericórdia. Valorizar seu casamento. Valorizar sua família. Porque se parar para pensar, a gente mais aponta os erros do que aplaude as qualidades. A gente tem essa coisa nossa, né? Isso é na vida. Um pastor pode fazer 1000 coisas boas. E se um dia ele errar? As 1000 coisas, ninguém lembra. O seu casamento, a sua esposa tem coisas boas. Seu pai tem coisas boas. Seus filhos têm coisas boas. Só que nós estamos mais